E aí, você que tá aí ao vivo hoje, tem dores nas pernas, sofre de dores nas pernas, mas eu vou falar um pouquinho também da preguiça, que essa semana a gente tá falando da preguiça, das causas emocionais da preguiça. Tem bastante gente nova no meu Instagram essa semana, então comenta aqui pra mim se você é novo por aqui, coloca de onde você é, se você tem dores, de que cidade você tá assistindo essa live, comenta aqui pra mim, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Tamires, eu sou formada em Educação Física e eu trabalho com dores, movimento e emoção. Por que eu fui para essa área? Porque eu já sofri com dores desde muito nova, eu tenho um problema de coluna bem sério, tenho artrose no pé, eu tenho minha parte articular assim um pouco problemática, podemos dizer assim. E aí eu fui buscando para mim as soluções que eu percebi que só com a fisioterapia não ia resolver. Eu fiz o caminho que a maioria de vocês já deve ter feito, de tomar remédio e não resolver, de ir para fisioterapia e não resolver. E quando tenta fazer o exercício físico, ou não consegue se manter por conta das dores, ou não consegue se manter por conta da rotina do dia a dia, trabalho, filhos e compromissos, e isso vai te causar dor daqui a um tempo também. Então eu fui buscando primeiro nos exercícios ditos mais ideais, mais certinhos para quem tem dores, e quando eu fui buscando esses exercícios mais certinhos, mais ideais, eu esbarrei na parte emocional, porque se você fizer o melhor dos exercícios, mas no dia a dia você tiver muito estresse, não dormir bem, tiver problemas que você não consegue resolver, porque problemas todos nós temos, gente. Agora, como a gente olha para eles e ter essa sensação de que a gente está resolvendo os nossos problemas, vai ter uma relação direta com as nossas dores. Então, a base do meu trabalho atualmente é a psicologia e a psicologia, medicina germânica e a educação física, né? Porque o meu mestrado já foi vinculando aí a psicologia com os desvios posturais, mas eu tenho a formação da leitura biológica também, que é baseado na medicina germânica. E qual que é essa visão da medicina germânica, gente? A medicina germânica, como muitas outras práticas orientais e práticas milenares aí de saúde, a medicina germânica enxerga o sintoma de dor e doença apenas como um processo do corpo restabelecendo um equilíbrio que já aconteceu, ou um desequilíbrio que já aconteceu. Então não é essa visão de ver a doença como um problema. Na verdade, a doença já está buscando reequilibrar o seu corpo. Quem está aqui ao vivo hoje já conhecia a medicina germânica? Gente, comenta aqui para mim se você já conhecia a medicina germânica ou a leitura biológica, só para eu ter uma noção aí de como vocês estão com relação ao conteúdo. E com relação ao exercício físico, gente, eu percebo que, assim, principalmente para quem tem dores, é uma dificuldade bem intensa de se manter no exercício físico, mas não só por causa das dores. Na verdade, o principal motivo de se manter no exercício físico é preocupação com trabalho, com família, ter que fazer muita coisa em casa e não dá tempo, ter que cuidar de alguém que está doente, alguém que tem familiar doente, e aí eu abro mão do cuidado comigo para cuidar de outras pessoas e assim por diante. As dores depois vão aparecer apenas como consequência dessa visão que a pessoa tem da vida dela, de que ela não pode cuidar dela por motivo. Ela não pode cuidar dela porque ela trabalha muito, ou ela não pode cuidar dela porque a família demanda muito dela, ou ela não pode cuidar dela por questões emocionais aí. Então, no fundo, gente, sempre tem um contexto emocional que o Hammer, que trouxe essa ideia da medicina germânica, fala que é um conflito. Toda vez que o seu corpo passa por um conflito, o que seria um conflito? Você passar por um problema, principalmente na infância, que você não pode nem lutar e nem fugir. Quando a gente passa por isso, por fome, brigas intensas, agressões, separações, mortes, o nosso corpo grava aquilo que pode ter causado risco à nossa sobrevivência, e essa gravação é o que vai
abrir os mecanismos de doença. Aí o seu corpo começa a acumular mais açúcar, aí o seu corpo começa a aumentar a pressão arterial, aí o seu corpo começa a desgastar as articulações, os ossos, e assim vão aparecendo os problemas, as dores e as doenças. Então, ó, a Hilda falou que não conhecia a medicina germânica, a Clédia tá aqui falando que é verdade, né, o que eu tô falando aí com relação às partes emocionais. E, gente, para quem começa a olhar para essa parte emocional, é muito difícil alguém não ver sentido nesse contexto, porque vai começando a entender, nossa, mas faz sentido, minha dor começou depois que eu passei por uma questão emocional, XYZ. E aí vamos falar das pernas especificamente. A Hilda está aqui perguntando, tem uma queimação na coxa esquerda, isso é o quê? Hilda, eu vou explicar aqui a questão das dores nas pernas com a visão da medicina germânica, mas a gente tem que lembrar que às vezes a gente tem sintomas em alguma parte do corpo e a causa está em outros órgãos. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pessoa que fez a avaliação da eletrobiológica comigo. Ela tinha uma hipertensão pulmonar. Essa hipertensão pulmonar apareceu Essa hipertensão pulmonar apareceu quando ela estava num relacionamento abusivo. E o problema de saúde foi o que ajudou ela a sair desse relacionamento abusivo. Ela já não estava querendo continuar nesse relacionamento, não conseguia terminar por conta da agressividade da pessoa e tudo mais. E aí depois que ela ficou doente, a família foi cuidando mais, ela foi se distanciando desse relacionamento e conseguiu sair desse relacionamento. Depois que essa hipertensão pulmonar se instalou, ela foi ficando cada vez mais fraca, perda de massa muscular, dores nas pernas, dores nas costas. E aí, assim, essa pessoa que fez a avaliação comigo tem dores nas pernas, mas e aí? As dores nas pernas é o quê? É só causa do desgaste muscular, articular? Não. Foi uma consequência da instalação da hipertensão pulmonar, mas essa hipertensão pulmonar tirou ela de um relacionamento abusivo. Ou seja, essa doença garantiu a sobrevivência dela para sair daquele relacionamento abusivo. Então, para que a pessoa me procurou, né? Porque se ela não entender isso, dificilmente ela vai conseguir sair dessa hipertensão pulmonar. Ou toda vez que ela começar um relacionamento ou ela passar por alguma dificuldade no relacionamento, a hipertensão pode piorar. Cada vez mais. Piorar. Então, é uma forma, quando a gente entende essa parte emocional, é uma forma da pessoa parar de brigar com aquela doença. Porque é genética, porque está numa cidade muito poluída, porque não está se alimentando bem. Ok, tem todo esse contexto externo, mas se você não entender o contexto interno, você vai escolher estar numa cidade mais poluída, você vai escolher não se alimentar bem, você vai escolher não fazer exercício, porque aí as nossas emoções vão ditando o que a gente vai fazer ou não, de acordo com o que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, aquela pessoa que tem a necessidade de fazer tudo pelos outros, eu faço tudo pela minha família, eu faço tudo pelo meu trabalho, é uma necessidade emocional interna. Aí, uma avaliação da eletrobiológica ajudaria essa pessoa a entender de onde que vem essa necessidade emocional interna. É de uma desvalorização da mãe, do pai, foi de uma briga familiar que teve na infância, foi de uma grande crise de relacionamento, primeiro namorado, na adolescência. Aí a gente vai encontrando as causas, porque senão essa pessoa sofre ao ter que fazer tudo pelos outros, pela família e tudo mais, ou pelo trabalho, e não consegue ter qualidade de vida, porque ela sempre vai começar o exercício e vai parar. Porque fica um vazio interno nela se ela não fizer as coisas pelas outras pessoas, entendem? Ela vai ter dores e ela não vai conseguir resolver essas dores, porque são essas dores que minimamente dão atenção da família para ela, do trabalho para ela,
e assim por diante. Aí, quando a gente vai pensar em cada órgão, a gente vai pensar na perna, pensar na função da perna. Qual que é a função da perna numa questão de sobrevivência? A perna te tira de um lugar para outro, certo, gente? Se a perna te tira de um lugar para outro e você começou a ter dores nas pernas ou tem desgaste no joelho, tem tendão rompido no tornozelo, tem bursite aqui do quadril, o que vocês vão pensar? Alguma questão de mudança de direção. Só que aí a gente lembra o seguinte, quando a gente pensa em dores articulares, dores musculares, é porque o seu corpo já entendeu que pode transparecer essa dor, por algum motivo. Como assim, Tamires? Quando você está passando por algum problema, um filho doente, muito pequeno, um problema na empresa que se você não resolver você vai ficar sem salário no final do mês, alguma coisa muito importante com relação à sua sobrevivência. Enquanto você tiver que resolver isso, o seu corpo dificilmente vai apresentar dores ou dores muito intensas, problemas muito intensos. Dificilmente vai apresentar as doenças. Se você começou a ter dores nas pernas, é porque alguma coisa de mudança de direção você começou a resolver. Você mudou de trabalho que você queria mudar, você parou de implicar por qualquer coisa com seu cônjuge, marido, esposa, você começou a deixar o seu filho, sua filha, seguir a sua direção, então parou de prender eles ali dentro, porque os filhos precisam ser criados para o mundo, parará, parará. Se começou a ter dores nas pernas, gente, já começou a resolver algum contexto, senão as dores não apareceriam. Enquanto você tem que resolver problemas, as dores não aparecem. Provavelmente, antes dessa dor aparecer, você estava em algum contexto que você tentava mudar de direção e não conseguia. Ou te mudaram de direção e você não queria ter mudado. Quando a família precisa mudar de direção por conta do trabalho da esposa, por conta do trabalho do marido e alguém não queria mudar, o filho não queria mudar, o pai não queria mudar, a mãe não queria mudar. Você foi mudado de direção num contexto aí de trabalho e não gostaria. Ah, então, Tamires, a dor começou depois que me mudaram de trabalho e eu não queria mudar de setor e eu fui para um setor muito pior que o meu. Tá, mas essa é a parte, entre aspas, ruim do processo. Em algum momento, ou você já estava querendo mudar de trabalho no fundo, e não estava assumindo isso, ou você, depois que mudou, você teve mais liberdade em casa, você começou a estudar outras coisas, não sei. Por isso a avaliação da leitura biológica é importante para te ajudar a encontrar isso dentro de você, porque se a dor, a doença, o desgaste, o rompimento do tendão apareceu em alguma região da perna, você começou a resolver o problema de mudança de direção. E se você não conseguir enxergar o que você começou a resolver de problema de mudança de direção, a chance é muito grande de você ficar no círculo vicioso de dores. Aquela dor que começa, para, toma remédio, melhora, volta, faz liberação miofascial, mas volta. A liberação miofascial, gente, ela não é a solução de todos os problemas. No método LCD, a gente aprende a caminhar em 3 passos. E aí, para quem é aluno do método LCD, se você quiser se tornar aluno no final, eu explico um pouquinho mais. Você aprende a identificar a causa emocional, que é isso que eu estou explicando aqui para vocês agora. Você aprende a liberar de forma natural, aliviar de forma natural, com a liberação miofascial, com exercício, com respiração, com meditação, com escrita. E fortalecer através do exercício físico. E pode fortalecer com atividades domésticas também, não é só aquele exercício físico que vai para a academia. Então você vai entender o que é um exercício funcional, como utilizar as atividades do dia a dia para aliviar dores e minimamente fortalecer. Se tiver faltando um desses passos, você pode aliviar a dor naquele momento e a dor voltar daqui um dia, daqui 2 dias.
tá bom? A dor voltar daqui 6 meses, 1 ano é normal, gente, porque a dor está relacionada às nossas fases de resolução de conflito, a dor muscular e articular, né? Então eu já comecei a superar alguma coisa na minha vida, eu mudei alguma coisa importante, eu estou num cargo que está mais tranquilo no meu trabalho. As dores vão vir naturalmente para poder corrigir esse tempo de desgaste. E como essa semana a gente está falando de preguiça, eu quero dar esse exemplo aqui, porque foi o que eu coloquei lá no post do feed, porque às vezes a gente justifica que a gente não está fazendo um trabalho que a gente gostaria porque tem dores nas pernas. Às vezes a gente não tem um relacionamento familiar tão bom porque tem dores nas pernas. Porque ninguém me ajuda e eu tenho que fazer tudo e por isso eu tenho dores nas pernas. Aí eu culpo todo mundo por conta do meu sofrimento. Às vezes eu não posso viajar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo porque eu tenho dores nas pernas. Mas tem gente que não tem essas dores. Só tem a preguiça de fazer. Aí toda vez que faz, até fica com uma dor aqui ou ali e aí justifica que não vai fazer por conta da preguiça. Gente, o que tem por trás da preguiça? Me conta. Quem tá aqui ao vivo, comenta aqui se tem preguiça. A preguiça, tudo na natureza está em movimento. Se a gente não consegue se manter em movimento, essa dor está onde? Porque quando você não se mantém em movimento, é uma dor interna que nem você reconhece. Mas o fato de não conseguir se manter em movimento vai causando inconsequência. O que vai causando inconsequência? Vai causando acúmulo de gordura, por exemplo. O seu coração não funciona tão bem. Você não tem tanto prazer no trabalho porque você nunca tem vontade de fazer nada. Você só faz aquele básico do básico, aquele além que todo mundo espera dentro de um trabalho. Seja seu chefe ou você espera dos funcionários, nem você faz, como que você vai esperar dos outros? Você não tem uma boa relação familiar quando você não se mantém em movimento, de ajudar quando alguém está passando por algum problema, de se colocar à disposição de novos projetos, vamos mudar isso aqui em casa, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que é uma pessoa que está sempre com preguiça. E a preguiça, ela está intimamente relacionada com a mudança de direção. Então eu não mudo de direção porque eu vivo com preguiça. Mas de onde vem essa preguiça? Vocês já pararam para pensar? De onde pode vir essa preguiça? Foi uma criação que você teve, que falaram para você que você não é bom o suficiente? Alguma coisa que você fez que falaram que você fez muito mal, que você não tem cuidado com as coisas. E aí você foi se protegendo, e você não tem coragem de mudar de direção, mudar o seu relacionamento. E não é mudar de relacionamento, mudar o seu relacionamento para um relacionamento melhor, mais aberto, mais transparente, mais prazeroso. Mudar o seu trabalho, mudar a sua forma de ver as coisas no dia a dia. Tudo isso é mudança de direção, gente, envolve as pernas. E às vezes eu tenho dificuldade de me manter no exercício físico por não conseguir olhar isso que está por trás. E aí, para quem está ao vivo aqui comigo, comenta aí, ficou claro para vocês o que está por trás tanto das dores nas pernas como da preguiça, que também tem relação com as pernas, porque me impede de mudar. A Flávia colocou, preguiça constante. Quem mais, gente? E teve um outro caso aqui que eu lembrei para ilustrar a preguiça, que já passou também por avaliação da leitura biológica comigo, que a pessoa fez um movimento na vida dela, então ela mudou algo na vida dela e deu errado. Tipo, deu errado de magoar a família, sabe? Magoar
quem estava ali dentro de casa, ela foi fazer, essa pessoa não estava bem consigo mesma e decidiu fazer algumas coisas aí com relação a trabalho, a cônjuge, e a família ficou muito magoada, a família se sentiu traída. Ou pensa numa pessoa que começou a ter preguiça de tudo, porque quando ela tentou aliviar a dor emocional dela fazendo algo diferente, a família se sentiu traída. E hoje essa pessoa tem dificuldade de trabalhar, essa pessoa tem dificuldade de arrumar casa. Enquanto ela não resolver esse contexto aí familiar de forma transparente, de forma a aceitar a própria ação e que ela se abra com a família a ponto de que, olha, eu sou assim, não é que a gente não possa mudar, tá, gente? Mas essa foi a minha ação, ou esse foi meu erro, que seja, né? Vamos tornar isso mais leve para que as coisas melhorem daqui para frente. Enquanto não houver essa transparência entre os familiares, ela vai continuar com essa preguiça, por quê? Ela tem medo de errar de novo. E aí esse medo de errar de novo, gente, impede da gente fazer as coisas. Aí qualquer coisinha que eu faço, não, hoje eu vou fazer isso daqui de diferente. Aí eu fico com dores nas pernas, dores na coluna, porque eu fico com medo do que as pessoas vão achar. Aí se alguém critica um pouquinho assim, e critica assim, realmente a coisa saiu assim, meio mal feita, sabe? Meio ruim. Todo mundo sempre tem o que melhorar. Aí a pessoa para de fazer de novo. Entendem? Como que vai virando uma bola de neve, tanto as dores quanto a solução das dores? A solução precisa ser interna, principalmente com relação ao medo. A gente tem muito medo de errar de novo em coisas que a gente já errou e a gente vai se prendendo. Esse se prender, gente, é o que vai desgastando as nossas articulações, porque o corpo sente que ele está num processo de luta ou fuga. E aí ele desgasta aquela articulação para mandar sais minerais para o sangue. E esse momento ele é muito silencioso. Ele não tende a doer, não. Agora, quando você resolve parte daquilo, porque aí você sente que já não precisa se prender tanto, é quando as dores vêm. Aí, para sair desse círculo vicioso de dores, gente, tem que conhecer bem das emoções, saber fazer as liberações miofasciais e fortalecer. Conhecer as emoções, saber fazer as liberações miofasciais e fortalecer. Não deixar a dor impedir de fazer isso no dia a dia. Então, vamos lá para a nossa prática, para quem está aí ao vivo, para quem vai assistir depois. Pega a sua bola, seu objeto redondo e duro, maçã, laranja, cebola, limão. Se for usar fruta e legume, põe numa sacolinha. E pega o seu rolo, um objeto comprido, duro. Pode ser um cano de PVC, um rolo de papelão que seja mais duro, uma garrafa de fitness, uma latinha de achocolatado, cenoura, mandioca, batata, bambu. Vamos praticar para dores nas pernas? Se alguém que chegou por agora tiver alguma pergunta com relação à parte emocional, pode ir colocando aí que eu vou respondendo, tá? E para quem tá aí novo, hoje tem bastante gente nova no meu Instagram esses dias. A liberação miofascial, a gente utiliza um objeto para fazer uma pressão na parte do corpo. Aí eu vou mostrar as partes que a gente vai fazer hoje para dores nas pernas. E essa pressão é o que movimenta o sangue para movimentar os nutrientes, os remedinhos que já tem lá no seu sangue. Não precisa tomar nada de fora para dentro. Os remédios já estão dentro de você, que vai causar o alívio de dores e tensões, tá? A liberação miofascial, ela tende a doer, mas no método LCD eu ajustei a liberação para que você consiga encontrar o ponto mais confortável. Procura o ponto doloridinho, mas você vai procurar uma posição que você consiga ficar de forma confortável. A liberação miofascial é feita parado, que tem algumas liberações miofasciais em outros lugares que você faz com movimento. No método LCD você faz paradinho, paradinho. Para você conseguir relaxar o corpo, não precisa ficar apoiando o braço aqui e ali, a ideia é relaxar mesmo, para aliviar a dor mesmo.
E se você tem dor em algum lado do corpo, eu costumo ter dor na perna esquerda, na coluna esquerda, você vai sempre começar do lado contrário, ok? Então vamos para o primeiro ponto da perna, gente. Vai colocar a bola para dentro do ossinho do quadril. Então achou o ossinho do quadril, colocou a bola aqui, ó, para dentro do ossinho do quadril. Vai deitar de barriga para baixo e dobrar a perna contrária. Então, deitei aqui de barriga para baixo. Colocou a bola lá para dentro do ossinho do quadril. Deita de barriga para baixo. Para quem tá fazendo comigo, vocês vão relaxar. Respira fundo, solta o ar e relaxa. Se esse ponto que você colocou tiver leve, você pode procurar um ponto mais para cima, mais para baixo, movimenta o corpo. O que não pode acontecer? Que a bolinha esteja machucando o osso, tá? Então, se tiver pegando no osso, pode arrumar, porque a ideia não é pegar no osso. Essa região que a gente está fazendo agora é uma região que fica bem tensionada quando a gente fica muito tempo sentado. Ou sentado mexendo no celular, ou sentado trabalhando, mexendo no computador, o que seja. Sentado assistindo televisão. Essa região tensionada, ela dá dores nas pernas, ela dá dores nas costas. E poucas pessoas sabem fazer essa liberação aqui, onde a gente está fazendo. Faz apenas no local da dor. E fazer apenas no local da dor, gente, nem sempre é fato de que você vai conseguir aliviar, viu? Porque pode ser que a dor esteja vindo de outras tensões que o corpo vai acumulando, né? E aí vai causando dor em locais diferentes. A dor tá num lugar, mas a tensão tá no outro. Entendeu? Vamos trocar o lado. Ó, tá aqui a minha bolinha, ó. Pra dentro do ossinho do quadril. Deita de barriga pra baixo. Dobra a perna contrária para poder pressionar bem, relaxa o corpo. Essa liberação, cada ponto, a gente fica aproximadamente 2 minutos ou até aliviar. Então, respira fundo. Relaxa o corpo. Esses 2 minutos, se você estiver usando o seu celular para ouvir alguma coisa, ou se você estiver na frente da televisão e não quiser marcar o tempo, você pode contar 5 respirações. 5 respirações profundas também dá aproximadamente 2 minutos. Mas para quem gosta mais de seguir o passo a passo, pode pegar o celular e colocar no temporizador. Porque aí você coloca 2 minutos, ele faz a contagem regressiva. E na hora que dá o tempo, ele apita. Aí fica mais tranquilo para você fazer cada ponto. Ou também, quando você precisa fazer com o tempo contadinho. Eu só tenho esses 20 minutinhos aqui no horário de almoço. 20 minutos dá para fazer todos os pontos para alívio de dor, gente. Todos os pontos. Agora, se você tá fazendo de noite, assistindo televisão, fazendo no final de semana, tá mais de boa, aí você pode fazer o ponto até aliviar. Entenderam? Muito bem, vamos para o próximo. Ó, pegou o objeto comprido e duro. Agora a gente vai fazer aqui, ó, na lateral de fora da perna. Para fazer nessa lateral de fora da perna, você tem que deitar de lado, deixar a perna de cima cair. Ó, colocou o rolo. Um pouquinho acima do joelho, você vai colocar. Um pouquinho acima do joelho, a perna vai ficar no ar e deixa essa perna de cima cair aqui, ó. Gente, esse protocolo que eu tô passando pra vocês, pra quem tá fazendo comigo, o alívio de dor é imediato mesmo. Pra dores nas pernas. Conta também coluna, quadril, quem tem dor no joelho, nos pés. Então a gente já fez outras lives específicas para dor no quadril, live específica para dor no joelho, live específica para dor no pé. Tem os protocolos específicos. Hoje eu estou passando para a perna de um modo geral, porque a gente trabalhou o contexto dessa mudança de direção, né?
O que você pode estar passando de mudança de direção que você não está conseguindo sair do círculo vicioso de dores. Só fazer as liberações miofasciais não vai te fazer sair do círculo vicioso de dores, mas vai te ajudar a aliviar a dor sem o efeito colateral de remédio. Com o material que você tiver em casa, onde você tiver, é para facilitar o seu processo de cura, de tratamento, né? Porque se você está fazendo fisioterapia, se você está fazendo academia, tem os dias específicos que você vai lá, né? E o seu profissional, ele não está o tempo todo com você. Ter essa ferramenta de alívio de dor que você pode fazer em qualquer lugar e com qualquer material que se alivia a dor sem efeito colateral do remédio, potencializa, assim, ó, o seu tratamento de uma forma muito maior. E o que os estudos hoje em dia, eles mostram, gente? Que as pessoas que passam por tratamentos aprendendo o que fazer com a sua saúde, elas conseguem se manter bem melhor por muito mais tempo do que aquelas pessoas que passam por tratamento só reproduzindo os movimentos. Então eu vou lá na academia, eu vou lá na fisioterapia, reproduzo aquela ficha que me passaram, mas não me preocupo em aprender nada. A chance de você cair naquele problema de novo, naquela dor de novo, é muito maior, porque você não aprendeu a cuidar disso no seu dia a dia, certo? Vamos trocar o lado. Ó, parte lateral lateral da perna do lado de fora. Então, deita de lado. Vou mostrar meu pé aqui para vocês. A minha perna tá para lá, o rolo tá ao contrário, tá? Então, é perpendicular, ó. Bico do rolo para fora. Deita de lado. Deixa a perna de cima cair. Relaxa o corpo. Eu deixei agora para vocês verem meu pé, ó. Se o rolo tiver leve, se desse jeito tiver leve, ou você pode subir o rolo, ou você pode fazer assim com as duas pernas, ó. Tem várias opções. A ideia é, qual que é a regra? Qual que é a regra? Que você consiga relaxar. Porque se você não relaxar, dificilmente você vai conseguir aliviar a dor com a liberação miofascial. Provavelmente você vai ficar com mais dor. Essa é a grande chance de você ficar com mais dor. E essa não é a intenção, né? A intenção é que você tenha independência para aliviar a sua dor, onde você estiver, com qualquer material, né? E muitas pessoas me procuram, gente, porque o remédio já não tá resolvendo mais, né? Quando chega nesse nível do remédio não resolver mais, tá num nível crônico de inflamação que precisa dessas formas naturais para o corpo começar a se acostumar a resolver o problema sozinho, porque ficou tanto tempo resolvendo só com remédio que o corpo já não sabe mais resolver sozinho. Vamos pro próximo. Não sei se vocês perceberam, eu tô sempre começando pelo lado direito, porque geralmente eu tenho dores na perna esquerda, tenho dor na coluna do lado esquerdo. Então, se você tem dor de um lado do corpo, começa pro lado contrário. Vamos agora fazer na parte interna da coxa. Esse da parte interna, muitas pessoas confundem porque não conseguem arrumar bem a postura. Então, presta bastante atenção. Deitou de barriga para baixo. Primeiro, deita de barriga para baixo, certo? Agora, dobra a perna para fora. Tá vendo lá? Ó, meu pé tá no chão, meu joelho tá no chão. Gente, agora que eu vi que tem uma bolinha lá embaixo, ó. Minha cadela que jogou a bolinha lá. Coloca o rolo para dentro do joelho. Só que agora você volta a virar de barriga para baixo. Se você não ficar de barriga para baixo, você não vai sentir. Eu tô sem espaço para esticar minha perna, ó. Vou chegar um pouquinho pro lado, vou me arrumar de novo. Porque se eu estico essa perna aqui que tá com rolo, ó, pressiona mais. Mas eu preciso virar de barriga para baixo. Então, vira de barriga para baixo. Relaxa bem o corpo. Relaxa, relaxa. Inspira fundo. Solta o ar. Se você estiver praticando a liberação,
sem fazer outra coisa, porque às vezes a gente tá lendo um livro, tá mexendo no celular, tá assistindo televisão. Se você tá fazendo só liberação e você for observar a sua respiração, o que você vai fazer? Você vai tentar soltar mais o ar do que puxar. Por exemplo, puxa em 3 tempos. Inspira 1, 2, 3 e solta em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, puxa 1, 2, 3 e solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Então, quando você estiver fazendo, observando a respiração, solta mais o ar do que puxa. Vamos pro outro lado. Primeiro, puxa a perna para fora, dobra. Coloca o rolo entre o joelho e o chão e volta a ficar de barriga para baixo. E estica a perna lá, ó. Respira fundo. E solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa em 3. 1, 2, 3 e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que tem gente que pode estar assistindo e se perguntando assim, ai, mas eu tenho condromalácia no joelho, mas eu tenho hernia de disco. Se eu deitar no chão, eu vou travar. Gente, eu já atendi diversas pessoas que falavam que tinha medo de deitar no chão e travar. E depois que fez a primeira vez, nunca mais quis largar. Nunca mais. Então, nesse momento, eu preciso que você confie em mim e faça pelo menos uma vez. Se você conseguir fazer pelo menos uma vez, você não vai mais querer largar. Porque o efeito da liberação, gente, é imediato. Imediato. Por mais que você tenha preguiça de voltar a fazer de novo, você não consiga arrumar a sua rotina, aí eu falo para você se tornar aluno do método LCD, porque você vai conseguir resolver esses problemas. Mas se você consegue fazer uma vez, você vai ver o alívio de forma imediata. Por isso que eu faço as lives na quinta-feira, para que vocês possam testar. Mas se vocês nem testarem, aí eu já não posso resolver mais, né? Problema de vocês. Essa parte só vocês podem fazer. Muito bem, vamos para o último pontinho. Gente, o último pontinho é o mais tranquilo de fazer. Eu vou até virar aqui para vocês verem, que eu sugiro para as pessoas fazerem esse pontinho encostando as costas em algum lugar. Então, ó, tô encostando aqui no armário. Vocês vão pegar o objeto redondo e duro, a bolinha, e vai fazer na batata da perna. Então, eu vou colocar aqui, ó, na batata da perna. E você precisa esticar a perna pro pé ficar no ar lá, ó. Ó, meu pé tá no ar. Se eu deixar assim, vai pressionar bem pouquinho. Quando eu estico o joelho, coloco o pé no ar, já pressiona bastante, bastante, bastante. Se você já está acostumado a fazer a liberação, já está acostumado a lidar com a dor, aí você coloca uma perna em cima da outra. Se você não está ainda, não precisa colocar uma perna em cima da outra, que vai doer pra cacilda. Você já tem que estar acostumado a... Já aprendeu a relaxar o corpo, que não dói bastante mesmo. Aí você fica mais ou menos aqueles 2 minutos, ou até aliviar, ou as 5 respirações. Vai respirando, solta o ar. Como essa parte da perna que ela é maiorzinha, até nas outras também dava para fazer. Você pode trocar o ponto. Pode fazer mais para baixo, se o ponto de cima já aliviar. Você pode fazer mais para o lado, mais para o outro. Que aí você vai conseguindo soltar mais pontos. Mas só se você estiver fazendo assim, mais de boa, né? Tiver com o tempo mais tranquilo para poder fazer. Vamos trocar o lado.
Se você já tem dificuldade de parar para fazer a liberação, o que eu sugiro, gente? Comece fazendo 3 liberações, 3 pontos, 2, 3 pontos. Que o mais importante é você lidar com os mecanismos da sua mente que te sabotam. Os mecanismos que falam que você só tem que fazer comida, que você só tem que arrumar casa, que você só tem que trabalhar, que você só tem que cuidar de filho. Aí na hora que é para você fazer uma caminhada, na hora que é para você fazer uma liberação miofascial, a dor fala mais alto. O trabalho fala mais alto, entende? Então você tem que conseguir encontrar mecanismos lógicos para a sua mente aceitar que você faça aquilo. Aceitar que você pare 10 minutinhos e faça 2, 3 pontos. 10 minutos cabe na minha rotina. 2, 3 pontos não vai doer tanto assim. Então, seu cérebro já aceita bem. Essa é a forma de você conseguir colocar na sua rotina. É isso que eu ensino no método LCD para você conseguir se manter em qualidade de vida. Conseguir ter a vida um pouco mais leve. Quando você começa a entender quais os mecanismos internos você tem para te atrapalhar de ter qualidade de vida. E esse atrapalhar, na verdade, é um instinto de sobrevivência, né? Que faz com que a gente tenha esses mecanismos. E aí, quem praticou comigo? Me conta. Como que foi o alívio de dor, gente? Me conte. Não me esconde nada, não me esconda nada enquanto eu tomo aqui um golinho. Quem já tomou chá de hibisco gelado? Esse daqui foi receita do Daniel Cade. Chá de hibisco com rodelas de limão. Ó, fica bonito. Hortelã. Agora já acabou o meu gelo. Já derreteu. E água com gás. Cara, pensa num trem que mata a sede. Refrescante. É muito bom. Aí aqui ele tá mais clarinho. Tem hora que eu faço ele mais forte. Tem hora que eu faço ele mais ralinho. Substitui, por exemplo, refrigerante. Não que eu não tome refrigerante, tá, gente? Eu tomo. Tomo refrigerante, como fritura, como açúcar. O povo acha que, assim, eu faço exercício 24 horas por dia. Eu durmo 8 horas por noite, eu leio todos os livros e eu só como fruta, verdura integral. Não, gente. Eu mal durmo 8 horas por noite. Que mais? Eu não faço exercício todo dia. Eu descobri que eu gosto menos de exercício do que eu achava que eu gostava. Eu gosto mais de estudar. Então deixa de fazer exercício para estudar. Eu não leio todos os livros, porque eu tenho super dificuldade de continuar a leitura. Eu começo, paro. Que mais? E eu como rosquinha com açúcar quase todo dia. Eu como fritura. Mas hoje, por exemplo, meu almoço eu fiz alface, tomate, cenoura raladinha. Tinha um resto de canjiquinha, eu cozinhei um ovo, comi canjiquinha. Então tem escolhas saudáveis no meio do dia que a gente vai equilibrando, né? E aí, alguém teve alívio de dor? Quem fez a prática aqui ao vivo comigo? Quem fizer depois gravado, que estiver assistindo, deixa o comentário aí no vídeo que vai estar gravado com relação ao seu alívio de dor. E vamos então aprendendo a aplicar as estratégias de saúde e de alívio de dor de forma natural, sem efeitos colaterais de remédio. Se você quer aprender a colocar isso no seu dia a dia de forma aplicável, né? Porque a gente escuta aí para todo lado o que tem que fazer. Tem que dormir bem, tem que fazer isso. Vocês viram eu falando aqui da minha rotina, né? Como que é. E eu não sofro com as dores, eu não deixo que as dores me atrapalhem de fazer nada. Porque eu já aprendi a colocar as coisas que são importantes para mim na minha rotina. Já aprendi quantas horas que eu consegui dormir que vai ser bom para mim. Já aprendi qual que é a quantidade de exercício que faz bem para mim. Já aprendi quanto de liberação miofascial que faz bem para mim. Tudo isso eu ensino no método LCD, que existem linhas gerais que a gente pode seguir, mas o principal ponto é você aprender a encontrar isso dentro de você. Você aprender os mecanismos do seu corpo
para você encontrar isso dentro de você. Então, quem quiser saber mais do método LCD, tem o link aqui no meu Instagram, no Linktree, para você aprender a colocar em prática essa causa emocional, entender a causa emocional das dores nas pernas. Para quem chegou agora, a live vai ficar salva. Eu expliquei aqui sobre as mudanças de direção da nossa vida. Aprender a aplicar o alívio de dor de forma natural, sem efeito colateral de remédio. A liberação miofascial que a gente fez hoje é uma das formas de aliviar de forma natural. E fortalecer, porque tem muitas pessoas que deixam ou a dor ou a preguiça, a gente falou da preguiça hoje também, falar mais alto e não consegue manter esse fortalecimento. E esse fortalecimento, gente, ele é físico e ele é emocional também. Físico e emocional. Fazer o fortalecimento no dia a dia e também conhecer as suas emoções. A Neiva perguntou aqui que queria um exercício físico que fosse bom para dores nas pernas. Neiva, primeiro, comece pela prática das liberações. Você praticou comigo hoje? Teve o alívio de dor? Preciso saber disso. Porque se você só assistiu a live, não dá para saber qual exercício vai ser bom para você se você não fizer a liberação primeiro. Porque a gente tem que saber qual que é a causa da sua dor. Se é tensão muscular, se é fraqueza. Se for tensão muscular, a liberação miofascial já vai te ajudar a fazer as coisas do dia a dia. Se for fraqueza, se a dor não aliviar com a liberação miofascial, aí tem um exercício, por exemplo, de sentar e levantar. Tem várias lives aqui no meu Instagram, vários vídeos com relação a alívio de dor através do exercício físico, mas aí tem que ver se a dor, a causa é a fraqueza. Então, Neiva, como você está entrando agora, vou deixar salva a live, que a gente já está no finalzinho. Pratica a liberação miofascial. E aí você pode até me mandar um direct que eu vou te orientando, tá bom? E aí você fala, Tamires, a dor não aliviou com a liberação miofascial. Ou, Tamires, a dor aliviou. E aí eu vou te dizendo melhor o caminho. E dá uma entradinha no link aqui do Linktree para você conhecer melhor do método LCD. Tá bom, gente?